Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Uma fala do presidente Lula tem deixado muitos brasileiros preocupados. Quando o presidente Lula fala sobre poupança regional, na reunião que ele estava com os países da América do Sul, inclusive o presidente da Venezuela, Maduro, se fazia presente, e ali, naquela fala de poupança regional, começou a ser divulgado de que o governo pretende confiscar a poupança dos brasileiros e com isso investir em países da América do Sul. Acho que você ouviu aí sobre essa história de poupança regional dita pelo presidente Lula. E aí nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa poupança regional, mas também uma outra fala que foi preocupante é de que o governo pretende aí criar uma moeda única entre esses países da América do Sul. Mas aí, na sua opinião, é vantajoso criar uma moeda única com os países da América do Sul, como por exemplo Argentina, Venezuela, Paraguai, Chile? Será que isso é certo fazer no cenário de hoje? Considerando, por exemplo, para você ter ideia que R$1, se você pegar R$1 e converter para a moeda da Venezuela, você vai ter praticamente 530 mil bolívares. Isso mesmo, R$1 seu equivale a 530 mil bolívares. Ou se você converter para peso argentino, que é a moeda da Argentina, você tem 48 pesos argentinos. Será que é o cenário para que o Brasil e os outros países da América do Sul se reúnam para criar uma moeda única? Então, é sobre isso que quero falar com você aqui nesse vídeo, sobre a ideia de que o governo pode confiscar aí os recursos dos brasileiros da poupança das contas e investir nos países da América do Sul e também sobre a moeda única que envolve os países da América do Sul. Mas antes, já deixe nos comentários qual a sua opinião a respeito disso. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao canal Doutor Equilíbrio. Eu sou Charles Campos, contador e educador financeiro e também escritor do livro Ponha Suas Finanças em Ordem. Se você desejar adquirir esse livro, eu vou deixar o link dele na descrição para você. Doutor, oi? O Fluminense perdeu ontem. Como? O Fluminense perdeu ontem. Ah, o Fluminense perdeu ontem pro Flamengo? Foi eliminado da Copa do Brasil. Me diz aí o time que passou de fase aí, que ganhou. O São Paulo. São Paulo? Tá, então peraí rapidão. Sorte de gente, eu já volto. Eu fiquei sabendo que o Fluminense perdeu do Flamengo, então vou trocar essa camisa, viu? Rapidão. Agora sim nós podemos dar continuidade ao nosso vídeo. Então vamos lá, o primeiro ponto, né? Quando o presidente Lula fala uma reunião ali com os representantes da América do Sul, né? Inclusive Maduro estava lá, porque a Venezuela faz parte aí de países da América do Sul, e ele disse assim, abre aspas, colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como o CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES, disse Lula aos líderes no Palácio do Itamaraty. Então, o que está acontecendo ali? O presidente Lula falou sobre uma poupança regional. E aí, depois que ele diz isso, então as pessoas começam a associar o quê? Que haveria um confisco das poupanças dos brasileiros para investir nos países da América do Sul. Esse confisco nada mais é que a triste lembrança que os brasileiros têm na época do presidente Collor, quando quem tinha dinheiro na conta poupança ali, houve aquele velho confisco, né? Eu assisti alguns vídeos da época e vou te dizer, o negócio era bem triste, né? E aí já peço que você deixe nos comentários se você passou por esse período aí de confisco na época do Fernando Collor. Se não me falha a memória, eles iriam devolver depois de 1 ano e 6 meses aquele dinheiro que eles confiscaram, né? Mas até hoje tem gente que não recebeu. Mas que eu quero te acalmar aqui. Quando o presidente Lula fala sobre poupança regional, ele não está falando da poupança dos brasileiros. Ele está falando de uma poupança comum entre esses países que fazem parte da América do Sul, como por exemplo a Argentina, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai, a Venezuela. Então ele está falando de uma moeda comum entre esses países para que haja uma negociação livre, por exemplo, de outras moedas, né? Como por exemplo o dólar. Então ele quer criar uma moeda comum ali. Mas aí, você acha que essa ideia de criar uma moeda comum é legal? Olha só, na Venezuela, a inflação no Brasil hoje é quanto? 13, tá beirando, chegando ali nos 14, vamos botar 15% de inflação. Não é 15, mas vamos botar 15. Agora imagina, na Venezuela está 300%. É praticamente, na verdade, 20 vezes mais do que a inflação no Brasil. E na Argentina, por exemplo, a inflação está a 109%.
é praticamente 6 vezes a inflação do Brasil. Aí nós vamos criar uma moeda comum entre esses países, onde o outro está lá com uma inflação 20 vezes maior do que a minha? Será que isso é ideal? Então entenda que quando ele fala sobre poupança regional, não é a poupança do brasileiro, é uma poupança comum entre os bancos de desenvolvimento desses países que compõem a América do Sul. Então, por exemplo, aqui, qual banco que o Banco de Desenvolvimento do país é o BNDES, que recebe a maior parte de recursos de onde? Do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E esses recursos do FAT vêm de onde? Do FGTS. Então, querendo ou não, vai mexer naquilo que é direito do trabalhador, né? Mas tudo bem, isso aí é para outro ponto. Então entenda que o presidente Lula não pode mexer na poupança dos brasileiros, não pode fazer confisco. E por que, doutor? E por que aconteceu na época de Collor se não pode? Na época de Collor não existia nenhuma emenda ou artigo na Constituição Federal que dizia que não podia mexer. Mas hoje já existe. Então existe a emenda de número 32, onde essa emenda, lá em seu artigo 62, diz assim, ó, é vedada, é proibida, ok? A edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Então, se for para deter ou sequestrar bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, é proibido, é vedado, não pode. Então, o presidente Lula não pode criar nada que venha fazer o sequestro aí da poupança do brasileiro. Então fique tranquilo, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer porque está previsto na Constituição Federal. Então, ponto 1, não existe a ideia de confisco, isso foi um trauma do passado e que hoje, graças a Deus, está seguro pela Constituição. Assim eu espero que continue, que ninguém faça nada contra isso. É direito constitucional. E aí vamos para o ponto 2, sobre a história de uma moeda única entre os países. Veja só, preste só atenção. Com R$1 que você tem aí, você tem quantos dólares? Você não tem nenhum dólar ainda. Você começa a ter $1 a partir de quanto? A partir de R$5. A partir de R$5 você começa a ter $1, ok? Para ter $2, você precisa de quanto? Você precisa de R$10. $2, você precisa de R$10. Agora, comparando o Brasil, a moeda do Brasil, com a moeda dos países da América do Sul, como Venezuela. Eu até procurei entre as minhas cédulas, né, que eu faço coleção de cédulas, se tinha alguma moeda aqui da Argentina, cédula da Argentina, ou da Venezuela, mas eu não achei, viu? Mas não é só Argentina e Venezuela. Então, preste sua atenção, vou fazer aqui a comparação para você. Com R$1, você tem, sabe quantos bolívares? Você tem 530 mil bolívares. Com R$1 você tem, na Argentina, 48 pesos argentinos. Se você for para, por exemplo, o Paraguai, você vai ter, sabe, com R$1, 1.460 Guarani, que é a moeda do Paraguai. Em comparação, por exemplo, com o Chile, R$1 você tem 161 pesos chilenos. Em comparação com a Colômbia, com R$1 você tem 881 pesos colombianos. Então você vê que diante dessas moedas aí todas, o Brasil tem uma grande força diante delas. A inflação delas, como por exemplo eu disse para você, da Venezuela, chega a 300%. 300, gente, é 20 vezes, mais que 20 vezes a inflação do Brasil. E na Argentina aí chegou a 109% ao ano. A inflação lá está muito alta, gente. Então você olha que dentro desses países, o Brasil pode entrar em um laço onde a moeda é muito fraca. Fraca demais. Aí você imagina, você quer se associar com países que têm a moeda fraca e que ainda estão te devendo. Porque olha só, a Venezuela está devendo para o Brasil mais de $1 bilhão, que convertido dá mais de 6 bilhões de reais. Então o cara está me devendo mais de 6 bilhões de reais e eu vou criar uma poupança regional entre a gente? Paga minha conta primeiro. Você faria, preste sua atenção, você faria uma poupança entre alguém que está te devendo? Faria? Se você não faria, ou você faria uma poupança com alguém que tem menos influência monetária do que você faria?
Aí se a sua resposta for sim, então você concorda que isso seria também viável, né? É claro que não é só a questão da moeda, existe a questão de mercados, mas a inflação desse país está muito alta. Então, é um risco muito grande uma poupança regional entre esses países e também adotar uma moeda comum ali. A gente pode acabar tendo sim poder demais, porque R$1 dá para fazer muita coisa. Porém, aqueles países estão com uma inflação muito alta. Então, quando você chega lá e converte essa moeda real para a moeda local, você acaba também não tendo quase nada. Então, é um negócio que não vai sair da noite para o dia. Tem que ter muita cautela. Mas aí, qual a sua opinião? É ideal que o Brasil crie uma moeda única entre esses países? E é ideal que se crie uma poupança regional entre esses países? Aí eu já peço que você, então, compartilhe esse vídeo ao máximo para todo mundo entender que quando o presidente Lula falou sobre poupança regional, não era a poupança dos brasileiros, era uma poupança entre esses países que compõem a América do Sul. Então é isso, um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.